E aí, pessoal, beleza? Bom, nessa aula a gente vai continuar a nossa estruturação, a parte 2 da nossa estruturação. E dessa vez vamos falar especificamente só da parte de itens, né, daquela nossa lista de itens que ficou pendente na aula passada. A gente vai dar uma repaginada, outra repaginada na User Keyword, a gente vai trazer uma outra biblioteca para cá. Enfim, a gente vai fazer bastante coisa nessa aula aqui, beleza? Mas é isso, sem enrolação, vamos botar a mão na massa. Vamos recapitular, vamos relembrar o porquê que a gente vai fazer uma nova estruturação aqui no nosso código, principalmente aqui na nossa User Keyword. Quando a gente começou, né, lá no início do curso, a gente começou já a colocar a mão na massa, tá, para criar aqui a nossa suite. A gente tinha dois cenários, né, não tínhamos três, tínhamos dois. Um cenário para adicionar um pedido de venda com um item e um outro cenário para adicionar com dois itens, certo? Que são esses dois cenários aqui. Para adicionar com um item só, né, essa estrutura estaria ok, daria para melhorar, obviamente, mas estaria ok, tá? Porque tá fácil aqui de entender que é só substituir aqui, né, as variáveis pelos valores que a gente está passando nos argumentos. E ela não precisa se preocupar se a gente está passando mais de um ou mais de um item, né? Mas para o cenário de baixo, quando a gente tem que passar mais de um item, essa abordagem aqui ela não é inválida, né? Mas ela se torna mais difícil da gente fazer o que a Keyword entenda o momento certo de adicionar um ou mais itens, tá? Então ficaria um pouquinho mais complicado, não impossível, mas complicado. E para facilitar isso, a gente vai trazer uma outra biblioteca para cá, para que a gente não precise usar mais o Catenate nem o Evaluate aqui para converter em JSON. A gente vai trazer a JSON Library para brincadeira, né, para nossa simulação, que ele vai nos ajudar a fazer as coisas de uma forma mais fácil, né, com os artifícios que ele traz para a gente. E essa, né, é uma das características que eu mais gosto no Robot, né, quando você se esbarra com algo que é um pouquinho mais chato, ou um pouquinho mais complicado de fazer, ou que vai te fazer escrever muito, já tem uma biblioteca, né, geralmente tem uma biblioteca que vai te ajudar a fazer isso de uma forma mais rápida e mais fácil, né, geralmente, nem sempre tem, né, se não tiver, às vezes a gente tem que criar uma, mas geralmente para os nossos problemas cotidianos, geralmente tem alguma que resolve as coisas pra gente, certo? Então a gente vai usar a JSON Library para fazer para ajudar a gente a trabalhar melhor com o nosso objeto JSON, tá? Antes de a gente instalar, já estou com ele aberto aqui no PyPI, deixa eu só ajustar aqui para ficar melhor. Pronto. Eu estou com ele aqui no PyPI. Tá? No PyPI não tem muita informação, tem mais informação lá no GitHub, tá? Mas só quis mostrar para vocês aqui como é que está lá no PyPI. Vai ser essa biblioteca aqui que a gente vai instalar. Ela está aqui em cima também, né? Sempre esqueço. Essa aqui que a gente vai instalar lá com Poetry, beleza? E lá no GitHub, vindo aqui em Homepage, a gente cai lá no GitHub deles. Tá? Tem algumas informações extras aqui bem bacanas, né, para vocês lerem. Eu vou deixar os links aqui embaixo para vocês também darem uma lida. Tá? Então tem bastante informação bem legal. E além disso, também tem um post lá no blog daqui do nosso blog falando só da JSON Library. Tá? Então tem bastante informação. Também vou deixar aqui embaixo para vocês darem uma lida, tá? Para vocês terem mais contexto. Eu não vou explicar a JSON Library aqui inteira porque ela é grande, né, e a gente sairia um pouco do contexto aqui do guia. Se vocês quiserem dar uma pausa, dar uma lida, né, eu aconselho fazer isso, para vocês terem contexto melhor do que é a JSON Library, tá? Mas de forma resumida, ela vai permitir com que a gente trabalhe com o objeto JSON de uma forma bem mais simples do que a gente está trabalhando aqui, né, com o nosso amigo Catenate e esse carinha
maroto aqui dessa essa conversão que a gente fez aqui de string para JSON, tá? Então ele vai trazer, vai dar a possibilidade de a gente criar coisas, criar objetos dentro do nosso JSON, atualizar ele, usar o JSON Path, que eu acho que é magnífico aqui, que ajuda a gente a fazer bastante coisa, principalmente na hora de fazer asserts, né? Enfim, dá para fazer bastante coisa com ele. E a documentação, né, das keywords, só para fechar aqui eles já estão seguindo um modelo novo, né, diferente da Faker Library, que não atualiza aquilo. Então aqui tem todas as keywords que a gente ela disponibiliza para a gente. A gente não vai usar todas elas, obviamente, né, vocês vão ver no decorrer da aula, tá? Mas ela dá bastante opção, beleza? Vamos instalar ela aqui. Lembrando que a gente vai instalar com Poetry, então Poetry add, deixa eu pegar daqui, vou voltar, só para não escrever errado, né? Robot Framework JSON Library. Aí, como cotidiano, né, vai instalar todas as subdependências dela, vai instalar a própria biblioteca, vai dar um suspensezinho, tá lá, tá instalado. A gente vem aqui no PyProject.l, ela já está aqui já disponível para a gente usar no nosso ambiente virtual. Como vocês já sabem, né, a gente só precisa instanciar ela aqui com uma biblioteca e trazer ela para cá, JSON Library, tá? Dessa forma aqui a gente já começa, já é possível já a gente começar a fazer as nossas novas intervenções aqui na nossa user keyword. Bom, vamos então começar. Eu vou tirar aqui a suíte da tela porque a gente não vai mexer nela agora, tá? E vamos começar a mexer só aqui na nossa user keyword. A primeira mudança desculpa. A primeira mudança que eu vou fazer, como eu disse antes, vai ser mudar aqui o catenate, no caso é retirar o catenate e o evaluate, porque eles não vão ser mais necessários. Mas, obviamente, o nosso JSON vai ser. Então o que eu vou fazer é que dentro da pasta de requests eu vou criar uma pasta chamada JSON, onde vai ter ali os arquivos JSON que a gente vai trabalhar, tá bom? Então, vamos lá, vamos criar aqui dentro de requests, a gente vai criar um novo diretório chamado JSON. Vou criar dois arquivos JSON, tá? Vou criar um chamado post order, vocês já vão entender. E um outro chamado de items list.json, tá? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai trazer todo esse JSON para cá para o post order. Ficou horrível, né? Deixa eu melhorar esse JSON aqui, só um minuto. Pronto. Pronto, agora ficou certinho. Ele quebrou, né? Porque o JSON não entende essas variáveis aqui Mas tá aqui embaixo para vocês copiarem mais fácil aqui esse JSON aqui. Mas beleza, vamos voltar aqui. Então esse post order ele vai conter tudo que tem dentro da raiz do order aqui, né? Tem tudão. Porém, tá, o item, tá, ele na real no seu estado original, ele é uma lista vazia, né? É uma lista que tem alguma coisa dentro dele. Tá, e que coisa é essa, né? Deixa eu voltar para cá. E que coisa é essa? É esse objeto JSON aqui, esse dicionáriozinho que tem os dados do produto. Então a gente vai tirar ele daqui, porque a gente vai tratar ele de forma separada. A gente vai trazer ele para cá. Vai tratar o item de uma forma apartada
do instante da requisição do order, tá bom? E a gente vai trazer ele para cá no lugar do catenate. Bom, agora que a gente já criou os arquivos JSON, a gente já pode começar a fazer a reestruturação. Primeira coisa, né, como eu tinha dito antes, eu vou arrancar daqui o catenate e o evaluate. Tá? Não preciso mais de vocês dois. Sai. Agora a gente vai tratar a criação tanto do item list quanto do post em user keywords diferentes, não vão ser tratados aqui pela request. Tá? A gente vai trazer essa responsabilidade para uma outra user keyword, para outras user keywords. Tá? Elas vão fazer esse trabalho e vão retornar as variáveis já tratadas para dentro da request. Beleza? Então, vamos primeiro começar pelo item. Tá? Primeiro vamos fazer as is, né? Vamos fazer da forma como está, né? Fazer essa refatoração aqui e permitir com que ela continue funcionando da mesma forma como estava funcionando com a estrutura anterior. Tá? Então vamos criar aqui uma user keyword chamado item list. Para ser mais simples, item list. E vamos usar a keyword load JSON from file. Essa keyword ela vai pegar um arquivo JSON, tá? No caso, nesse caso específico, é esse cara aqui que a gente vai usar, né? E vai pegar tudo isso aqui e colocar dentro de uma variável. Tá? No caso, a gente vai trazer para cá, que é uma variável chamada items. Aqui no file name, a gente tem que passar o caminho de onde que está esse arquivo. Tá? Eu vou usar o curdir aqui e não o execdir para que a gente conseguir encontrar esse caminho, tá? Esse arquivo, quer dizer, desculpa. Por quê? Porque o execdir ele pega o caminho de execução, né? Então, vamos supor que a gente esteja dentro de um CI/CD, tá? E a gente está lá no CI/CD está configurado para rodar no Robot API. Só que por algum motivo qualquer que seja, a gente decidiu trocar e passar a executar os testes dentro da suíte, não mais na raiz. Por algum motivo que for. Tá? Essa mudança vai fazer com que a gente, se estiver usando o execdir, ei, menino, vem pra cá, rapaz. Eu tô mexendo no lugar certo? Mexendo no lugar errado, né? Aí dificulta. E pronto. Se a gente mexer aqui, se a gente fizer aquela alteração e estiver usando o execdir, a gente vai ter que também mexer aqui no caminho, porque mudou. Né? Então, mudar o código porque a gente está fazendo uma alteração externa para atender uma outra finalidade, para mim não faz muito sentido. Tá? Então, eu prefiro usar o curdir. Tá? O curdir ele vai pegar o caminho do arquivo da onde ele está sendo chamado, né? No caso aqui o post order porto robot. Ele vai pegar esse caminho, esse path, e vai trazer para cá. Tá? Então, dependente de onde está sendo executado, o caminho vai ser o mesmo. Só vai mudar se, né, o arquivo mudar de diretório. Aí não vai ter jeito, né? A gente vai ter que mudar. Mas vai ser uma alteração interna na estrutura do teste, não uma alteração, né, no código do comando de execução do teste. Tá bom? Então vamos lá usar o curdir. Essa barra aqui, tá? Ela faz isso aqui. Então ela vai ser compatível tanto com o Windows quanto com sistemas baseados no Unix. Tá? Então ele não vai estar em incompatibilidade na hora da execução. Tá? Se você usar só assim, se você estiver rodando depois do Unix, ele vai quebrar, vai falar que não vai achar o arquivo. JSON barra items_list.json. Então aqui eu já estou pegando esse arquivo, esse JSON, e colocando dentro dessa variável. Outro ponto que a gente precisa fazer, que a gente precisa lembrar, né, que esse cara está dentro de uma lista. Então a gente precisa criar uma lista para ele. Então vamos criar aqui um item
itens list, que vai ser uma lista vazia. Então vamos aqui keyword create list, é uma lista vazia. Então para a gente depois adicionar esse item dentro da lista. O que a gente vai fazer agora também é começar a atualizar os valores do JSON, né, com o que ele vai receber de argumento. Ainda está sem argumento, né? Mas vamos lá. Vamos usar aqui o update value to JSON. Ele vai pedir um objeto JSON, que no caso é esse aqui. Vai pedir um JSON path, daquilo que a gente quer atualizar. No caso, a gente quer atualizar o product em um valor novo, que quer seja diferente do que está lá. Ele vai retornar esse JSON atualizado, tá? E eu quero que ele retorne para a mesma variável, né? Para uma variável do mesmo nome, tá? Por quê? Vocês vão entender na linha de baixo. Deixa eu criar ela aqui. Quantity. Quando eu fizer a atualização do product, tá? Ele vai vir para cá, então com o product vazio e o quantity e o price zerado. Quando ele vier para a linha de baixo, ele vai fazer a atualização do quantity, já tendo o product atualizado, e vai inserir aqui na variável, então, product e o quantity já atualizado. E na última linha é o price. Então já tenho aqui atualizado os outros dois, vou atualizar só o price e vou inserir aqui também na variável itens. Então ela vai meio que se retroalimentando aqui, beleza? E no final a gente precisa adicionar essa lista que a gente fez, essa atualização do JSON que a gente fez, à nossa lista. Então a gente vai usar o append to list, beleza? Que vai pedir para a gente a lista, né, que a gente criou, que é o item list, mais, né, o item, beleza? Que no caso vai ser esse aqui. Então ele vai trazer para cá a última atualização e vai colocar ele dentro de uma lista, beleza? Bom, a gente tem que agora colocar todos os valores aqui no new value. Então para isso a gente precisa de argumentos, né, porque a gente não tem esses dados aqui dentro da keyword. Então a gente precisa de um product, de um quantity e de um price, certo? Então vou trazer para cá. Tá, então com isso aqui a gente já consegue montar esse JSON e colocar ele dentro de uma lista de volta, né, para ser adicionado lá no push order em seguida. Aqui agora na request push orders, a gente vai chamar agora o item list, que tem o retorno, né, itens. Eu não fiz o retorno, não esqueci de fazer o retorno. Ele vai retornar, esqueci completamente. Ele vai retornar para a gente a lista, tá? Eu não quero o item só, não, eu quero a lista retornada. Então vamos retornar aqui o item list para cá. Tá? Então lá em cima o que eu vou retornar é o item list. Então eu posso colocar aqui só como itens e tá ótimo, tá bom? E vamos adicionar aqui os valores de cada um deles. Eu vou permanecer como argumentos nomeados porque eu prefiro. Eu já falei com vocês, eu acho que fica mais fácil de quem está lendo ver o argumento nomeado, apesar das variáveis terem os nomes já bem indicativos, né, eu gosto. Não tenho nada contra. Beleza? Então tá lá. E eu vou quebrar porque ficou muito grande, eu vou quebrar ele aqui. Vai ficar melhor. Tá lá. Então a gente já tem a parte do item list pronta. Agora vamos tratar o push order, né? Esse arquivo aqui.
Vamos fechar esse item list, que a gente não vai precisar mais dele. Vamos tratar esse objeto JSON aqui agora. Vamos fazer da mesma forma. Vamos criar uma outra user keyword para fazer essa construção. Então vamos chamar ele aqui de body post order. Post orders. Vamos fazer exatamente a mesma coisa, tirando a questão da lista, né? Porque não tem uma lista aqui no caso. Tá? Então vamos chamar aqui o load.json. Vamos carregar o arquivo JSON. JSON barra post order. Post order.json. E eu vou colocar ele dentro de uma variável chamada body. Tá? Como é a parte principal aqui, faz sentido chamar ele de body. Beleza? E vamos fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez aqui para o item, na parte de atualização do JSON, para o post order também. Então, body, eu quero que seja que ele retorne para cá. O operate value, ele vai estar no objeto JSON é o body, e vamos acessar o JSON path. Vamos lá. Vamos atualizar o order ID, que está dentro de order ID. Depois a gente define os valores. Order ID, total price, status. O próximo é customer name, então é customer.name e e-mail. Tem o itens, né, que a gente vai atualizar, que a gente já criou, e os dados de endereço no shipping address. Shipping address street. Vou colocar os outros dois aqui embaixo logo para adiantar. City e zip code. Né? Isso fica assim como fica tortinho, me dá chamou meu toque nervoso. Deixa eu só ajeitar aqui. Vou fazer para cá melhor. Pronto. Beleza? Então a gente já tem aqui todos os campos do JSON e a gente precisa, né, de argumentos para agora atualizar esses dados. Vamos trazer para cá argumento e vamos criá-los. Order total price customer name, tirar o ponto daqui, customer name, customer email, itens, que a gente já fez, shipping address street. Eu vou chamar só de street, mais fácil. Street, city, zip code. Top. Agora vamos trazer esses argumentos para cá. Deixa eu fazer isso aqui assim, mais fácil também. Foi. Então já tem todos os argumentos aqui preenchidos. Beleza? Então vamos voltar para cá e vamos chamar agora nossa keyword que a gente acabou de criar. Ele tem um retorno que eu acabei esquecendo de novo. Estou com problema com o retorno. O retorno vai ser o body, né?
E aqui, né, a gente tem um body como retorno. E agora ele vai parar de reclamar aqui o post porque estava sem o body dentro do escopo da keyword. Não tinha uma variável local chamada body. Eu podia, quando estou fazendo aqui, eu podia ter colocado todas elas como todos esses argumentos que eu estou fazendo aqui como variáveis de escopo de teste ou de switch, né, tanto faz. Eu não gosto muito porque fica confuso, tá, de definir quando a gente coloca esses escopos muito grandes assim. Eu prefiro deixar eles com escopos locais mesmo, no caso, trazendo como argumentos e levando eles para dentro de onde que ele tem que estar, com um escopo local. Tá? Mas, se quiser criar com escopos maiores, com escopo de teste, switch, de teste ou escopo de switch, né, também é válido. Tá? Caso você queira saber um pouquinho mais, também vou deixar aqui embaixo um linkzinho com relação a escopo de teste que está lá no outro guia. Guia do Robot Framework do básico avançado. Tá? Então vamos lá. Vamos trazer esses carinhos para cá. Android. O total price eu vou mudar depois eu mudo. Deixa eu escrever, é mais fácil. Status. Customer name. Customer e-mail. O itens é o itens mesmo. Tá aqui. Street. É o shipping address street. Em cima. City. Zip code. Opa. Zip code. Então, beleza. Dessa forma aqui agora, né? Se não estiver errado em nada, ele está funcionando como estava funcionando antes. Beleza? Vamos então, vou fechar aqui, que não preciso mais dele. Vamos fechar. Vamos trazer a switch para cá de volta. A gente vai precisar dela agora. Deixa eu trazer ela aqui para baixo. Deixar assim. Tá. E vamos lá. Ele vai adicionar todos esses dados aqui de novo dentro do post, do JSON do post, e é para estar funcionando da forma como já estava antes. Ele vai ter que falhar lá no assert, onde a gente... deixa eu tirar esse assert daqui, melhor dizendo, tá todo vai falhando, né? Vou aumentar ele por enquanto, para parar de ficar falhando. Então vamos lá. Ele não vai falhar mais agora em lugar nenhum. Vamos executar. Top. Vamos entrar aqui no log. Já está aqui já, mas vamos lá. Log e vamos ver o andar da carruagem, o que ele fez. Né? Isso aqui a gente já tinha visto, né? Vamos lá entrar aqui no item. Ele carregou lá nosso arquivo JSON com tudo zerado, né? Fez a criação da lista, uma lista vazia, e foi atualizando. E aconteceu aquilo que eu falei com vocês, né? Ele atualizou a primeira vez e foi só para o produto. A segunda vez ele já tinha o produto atualizado e atualizou o quantity. E na terceira vez já tinha o quantity e o product atualizado, atualizou só o price. Né? E com isso ele retornou. Com isso ele adicionou esse dicionário dentro de uma lista e retornou para a keyword. Né? O mesmo aconteceu aqui para o body, né? Do post orders, fez exatamente a mesma coisa, carregou o JSON e foi atualizando, né, um campo de cada vez. Todos os campos foram atualizados e no final ele retornou para o body. E aí vamos aqui ver aqui embaixo aqui, está tudo certinho. Então ele trouxe todos os dados. A parte de itens está dentro da lista, continua dentro de uma lista, né? E tem os dados que a gente inseriu, que são esses aqui, né? E o restante do corpo do
do A igual estava antes. Então show, a gente conseguiu reestruturar e manter a execução como estava antes. Agora, o que a gente precisa fazer, deixa eu fechar esse cara aqui de novo, é voltar para o item e fazer com que ele agora consiga entender o momento certo de inserir um ou mais itens. Só que para fazer isso a gente vai ter que fazer uma outra alteração, né, nessa keyword, né, que vai refletir lá na suíte. Então vou deixar os dois abertos aqui lado a lado, beleza? Então vamos ver aqui como é que vai ficar essa nova estruturação, né, para atender ali o item. Bom, agora para a gente resolver o nosso problema, né, com relação ao item, agora é relativamente simples, da forma como a gente deixou aqui já está bem encaminhado para a gente resolver. O que a gente precisa fazer agora, né, é deixar de passar valores soltos, né, para esses argumentos, e agora a gente vai passar uma lista, tá? E fazer com que a item list, aqui, o user keyword item list, passe a entender essa lista e iterar em cima dessa lista que a gente vai passar para ela. Dessas listas, na verdade, nem dessa lista, dessas listas. Beleza? Então vamos criar essas listas aqui agora. Vamos criar aqui a de produto, product, create list. Vamos criar as outras duas, que vai ser a quantity e o price. Tá? A sacada aqui é que cada valor tem que estar no seu índice certinho para fazer sentido, né? Então o product A tem que estar no mesmo índice, no caso aqui no índice 0, né, no primeiro valor da lista. Ele tem a quantidade 2 e o preço 25. Então todos eles aqui estão no índice 0, beleza? Aqui embaixo, deixa eu fazer a mesma coisa que é igual, tá? Top. E no cenário que é para inclusão de mais de um item, a gente vai adicionar mais um índice. Então a gente vai colocar aqui o product B. Tem 3 de quantidade e 35 o valor, o preço. Tá? Então aqui eu tenho um índice 0 e um índice 1. Índice 0, índice 1, índice 0, índice 1. Então a gente tem aqui os relacionamentos certinhos aqui para cada um desses dados de item. Tá? E agora vamos associar eles aqui a cada um dos argumentos. Quantidade com quantidade, produto com produto, preço com preço. Eu vou copiar e colar aqui para os outros para adiantar. É igual. Beleza. Agora, o que a gente precisa fazer é tratar o evaluate, né, que agora eu estou passando uma lista para ele. Então ele tem que entender isso de uma outra forma para calcular o total price. Né, e principalmente fazer com que o item list consiga lidar com essas listas que a gente vai passar para eles. Vamos tirar por enquanto aqui a switch, que a gente não vai usar ela aqui agora. Tá? Lembra que lá atrás eu disse que eu queria tirar o evaluate daqui, né, para dar essa responsabilidade para o item? Então vamos fazer isso aqui agora. Eu vou tirar ela logo daqui e vou dar essa responsabilidade lá para o item list, para que ela seja responsável por fazer esse cálculo do total price. Tá? Já está quebrando aqui, mas não tem problema. Então aqui vai ter um novo retorno aqui chamado total price. A gente vai criar lá embaixo. Aqui no item list a minha mexida vai ser bem simples. Tá? Vai manter basicamente a mesma estrutura, só vou adicionar uma estrutura a mais. Vou adicionar um for aqui, para que ele consiga iterar nas listas. Tá, ok? A gente vai usar aqui o for in zip. E o que o for in zip faz? Ele consegue iterar em mais de uma lista, né? Aqui uma interação em lote, quase que foge a palavra, interação em lote. Tá? Então ele vai conseguir iterar em várias listas. Então, por exemplo, quando ele for fazer a primeira iteração, né, ele vai no índice 0 de todas as listas que estão disponíveis para ele.
Na segunda ele vai no índice 1 de todas as listas. Se tivesse mais, ele ia fazer isso sim consecutivamente. Tá? Então o que a gente vai fazer aqui? Todos esses carinhas aqui, todos esses argumentos já tem, né, valores de lista. Tá? Então a única coisa que a gente vai fazer é trazer eles para cá. Então vamos substituir aqui eles. Vamos criar mais um. Ele passa aqui, ele fica na rua. Quantity price. Tá? E vamos criar mais um elemento aqui pro for in zip para ser o price. Então, o L1 product, eu vou criar aqui agora, vai ser o product. O L2 quantity vai ser a quantidade. E o L3 price vai se referir ao preço. Tá? Vamos tirar esse cara daqui. E vamos trazer esse bloco de código aqui para dentro. Beleza? E ao invés de ser product, quantity, price, serão esses aqui. Vamos ser o L1 product para cá. L1 product, L2 quantity, L3 price. Poderia ser outros nomes aqui, tá? Mas eu deixo gosto de seguir esse padrão que o robot traz, que eu acho interessante. Beleza? Então aqui ele vai iterar, vai adicionar na lista, como eu já estava fazendo antes, né? Vai fazer o append ali na lista. E para o evaluate, vamos usar uma outra expressão Python. Tá? Vamos usar um for inline. Opa, o microfone quase caiu. Vamos usar o for inline. Tá? Eu já estou com ele aqui copiado, mas vamos explicar essa expressão. A gente vai iterar em cima da lista que a gente criou, né? Do item list, que tem de todos os dados do item agora, e vamos fazer uma multiplicação em cima da quantidade do item e do preço do item. Tá? E vamos garantir que ele seja sempre um inteiro. Beleza? E aqui o sum, aqui é só para somar eles no final. Beleza? Então, o resultado dessa expressão vai vir para cá para o total price, que com consequência vai ser um novo retorno para nossa keyword. Então vamos retornar o total price e lá em cima, né, vamos ter um outro retorno também, né? O segundo retorno que a gente acabou de criar é o total price. E aqui vai parar de quebrar. Beleza? Tá? Então, com isso aqui a gente já fez basicamente tudo que a gente precisava fazer para a gente garantir que com um item e com mais de um item, esses cenários eles conseguem que essa keyword ela consegue se resolver sozinha. Beleza? Vamos executar ela agora para ver o que vai acontecer. Pra cá. Vamos executar. Passou. Mas vamos ver se foi tudo certinho, né? Lembrando que ele sempre vai dar sucesso, né? Então vamos lá ver o que aconteceu. Ele criou as listas. Criou as listas direitinho. E na requisição, vamos lá no item list. E fez aqui, né, uma interação só para esse caso, porque só tem um item para cada, um dado para cada lista, né? Então ele foi e fez certinho, gerou aqui no final, cadê aqui, aqui, né? Na verdade é aqui. Aqui no final ele atualizou certinho o item, fez a iteração, fez o append no item, fez o cálculo aqui, 50, né, que é 25 vezes 2, não é? 25 vezes 2 dá 50, show de bola, e foi lá pro nosso post. E no post, cadê a parte de itens? Ele entrou aqui certinho, não entrou certinho nada, mentira.
Aqui o quantity e o price eram para ser números, né? Só que estão indo como string. Por quê? Que eu dei uma nubice aqui e eu criei a lista aqui com os valores de número como strings, né? A gente pode corrigir isso de duas formas, né? Ou a gente força aqui, né? Faz uma conversão aqui, ou a gente usa as expressões normais do robot mesmo, né? Para transformar isso aqui em número. Então, mais fácil. Então aqui é 2 agora, aqui é 25 número, e aqui embaixo também. De 5 e aqui, mesma coisa. Agora sim, vamos executar novamente. Agora vai dar certo. Vamos atualizar aqui o log. Vamos voltar lá e ver se agora foi certinho. Aqui vai lá, cadê? Evaluate. Aqui agora tá com os. Eles já estão aqui como número, mas vamos ver lá no post certinho, né, o que vai acontecer. Aqui o evaluate continua igual, com 50, então significa que a iteração deu certinho. E o post, como montou o item, show. Já está agora aqui o quantity e o price como número, né? Como aqui no caso como inteiros. Vamos lá para o segundo, né? Que é o mais interessante. Vamos acessar aqui o item list. Vamos aqui no for, e aqui ele fez duas iterações certinho, ó. Então a primeira iteração que ele fez do product A, quantidade 2, price 25, né? E depois ele iterou o product B, quantidade 3 e price 35. E com isso no final ele gerou essa lista com os dois itens, com os detalhes dos dois itens dentro da lista. E lá no post, cadê? Esqueci demais. Aqui. E aqui no post ele já inseriu a lista certinho com os dois itens que a gente passou para keyword. Então, funcionou. A gente conseguiu fazer aqui essa keyword, entender ali os nossos dois cenários, né? Então, adicionando um item, adicionando mais de um item. Tá? Se eu quisesse aqui no caso adicionar 3 itens, vamos fazer o teste aqui, né? Vamos colocar aqui um product C. Vamos dizer aqui que isso aqui é 4, esse aqui é 45. Beleza? Vamos executar. Vamos direto lá nele. Vamos aqui. Vamos descer aqui. Cadê o... Aqui. Aqui, beleza. Fez as 3 iterações e tem 3 itens dentro da lista de itens, certo? Eu acabei esquecendo até de mostrar o total price, né? Deixa eu aproveitar aqui e já mostrar. Aqui o total price aqui, 335. Então, quando ele montou o body, montou aqui já com 335, certinho em número. E a lista de itens também com os 3 itens. Product A, Product B e o Product C. Então, show de bola. Então, significa que funcionou. Bom, pessoal, a gente finalizou, então, o nosso desafio aqui com o item, né? Então, a gente já conseguiu fazer ele... conseguir construir a requisição com um ou mais itens. Isso ficou bem legal. Então, tem uma única user keyword que consegue atender vários pontos da suíte. Tá? Então, a gente está bem... Nosso nível de reutilização de código e manutenção está bem legal, né? Então ficou bem fácil de entender o que está rolando aqui agora, tá? Só que a gente ainda tem algumas outras coisas para fazer, né?
como os asserts, como os arquivos de variável, né? Então, algumas outras coisas que a gente precisa fazer, mas, né, o pesado mesmo que a gente conseguiu fazer já está feito. Bom, pessoal, finalizamos essa aula e conseguimos conquistar algo bem legal aqui, né, como eu disse antes aqui, com a construção dessa user keyword, tá? Talvez você esteja se pensando que ficou muito complexo ou ficou, né, muito extenso, mas lembrando, né, que a gente saiu lá de uma construção bem básica para algo bem mais estruturado agora no final dessa aula, né? Então o ideal mesmo é que quando a gente for fazer a construção de qualquer automação, independente, né, da tecnologia que esteja sendo utilizada, a gente pensar, arquitetar, diagramar, né, a automação antes de sair escrevendo ela, né, para não perder tempo. O certo mesmo nesse caso aqui seria que a gente já iniciasse construindo dessa forma aqui, mas eu quis mostrar para vocês desde lá de trás, desde uma visão mais básica de quem não conhece tanto, até uma parte um pouco mais avançada, né, demonstrar mesmo a evolução dessa keyword, tá? E a gente vai fazer agora exatamente nas próximas aulas a mesma coisa ali com o assert, né? Já temos uma versão básica e vamos evoluir ela, beleza? Enfim, se tiver alguma dúvida, tiver algum questionamento, deixa aqui embaixo. Lembrando que aqui embaixo no conteúdo tem algumas coisas para vocês lerem, alguns links que eu vou deixar para vocês, algum conteúdo extra também, para vocês darem uma leitura. E se tiver dúvida, deixa aqui nos comentários, que assim que eu ver, eu vou responder vocês, beleza? E se gostou, tá? Compartilhe com seus amigos no LinkedIn, WhatsApp, Instagram, em qualquer lugar, tá? Lembrando que isso é muito importante aqui pra gente e é de graça, vai ficar de graça aqui esse conteúdo para sempre, beleza? Vejo vocês na próxima aula, valeu!